Olá, mães! Tudo bem? Sejam bem-vindas! Entrei ao vivo, aproveitei que o Vitor iniciou uma sonequinha, falei, agora é a hora de entrar nesse ao vivo para falar sobre desassociações. Pois bem, associação, tudo aquilo que o seu bebê utiliza para conseguir dormir, então ele só sabe dormir daquela forma, ele só sabe se manter no sono daquela forma. E quando que se torna uma associação negativa? Quando aquilo começa a atrapalhar. Então, por exemplo, só dorme se for em cama compartilhada. Só que os pais já não querem mais, já não tá mais legal. Ou só dorme se for ninando, só que o bebê já está com um peso muito maior e aí as costas doem. Então, só usa chupeta, só que toda vez que o bebê relaxa, a chupeta cai e aí isso se torna um problema. A partir do momento em que a associação usada para entrar em sono, usada para se manter no sono, atrapalha, se torna negativa, é a hora em que a gente precisa pensar se vale a pena ou não desassociar. E aí é onde a gente entra na nossa maior dificuldade, porque desassociar, mudar um aprendizado, mudar um hábito exige muito do bebê e muito do cuidador principal. E aqui, como eu falo com vocês, mães, é para vocês que eu vou me dirigir. Então, exige muito de nós, mães, tá? Então, em primeiro lugar, quando a gente pensa em desassociação, precisamos pensar que aquele hábito realmente está atrapalhando. Então, para vocês terem ideia, muitas mães gostam e realmente se identificam com cama compartilhada. E tá tudo bem. Se não atrapalha você, se a cama compartilhada é feita de forma segura, se não tá atrapalhando a relação do casal, tá tudo bem. É uma cama que não precisa ser desfeita. Mas essa semana eu atendi uma mãe que ainda estou em atendimento com ela, que ela faz cama compartilhada e mesmo assim o bebê tem muitos despertares, é um bebê de 9 meses. E esse bebê tem muitos despertares, então ela entendeu que já não está mais sendo benéfico. E que aquela cama compartilhada está trazendo mais dificuldades do que a resolver o problema em si. Então, hoje em dia, já não é mais relaxante ter o bebê na cama, não facilita o processo, pelo contrário, dificulta. Além de continuar tendo despertar, além de ofertar ali várias mamadas na madrugada, ainda em cama compartilhada. Então, entre ela, entre o marido. E quem faz cama compartilhada sabe que muitas vezes pode ser até desconfortável para dormir com o bebê. Então, nesse caso, é recomendado que faça sim a desassociação. Então vamos lá. Associações positivas, quando o bebê ele usa para se fazer dormir, é algo que não dependa dos pais, é considerado uma associação positiva. Porque caso esse bebê acorde na madrugada, o que é fisiológico, ter despertares na madrugada, sozinho esse bebê ele consegue ali se ajustar, pegar a mãozinha e se ali acalmar e voltar a dormir. Isso não é uma associação negativa. Se o seu bebê ele utiliza da chupeta e ele já tem idade suficiente de pegar aquela chupeta e colocar na boca quando ela cai e ali retomar o sono sozinho, é uma associação positiva. Quando que a chupeta se torna negativa? Quando ela cai, o bebê não sabe colocar de volta e depende dos pais para que ele retome esse sono. A partir desse momento, torna-se uma associação negativa. Então, se você está com alguma associação na sua casa, o primeiro passo é identificar se é uma associação negativa, está atrapalhando mais do que ajudando. Se sim, o segundo ponto que precisa ser observado é:
eu quero desassociar, eu quero passar por essa fase de desassociação, porque é uma fase que vai demandar muito da gente. Então, nós vamos ter que, primeiro, tirar um aprendizado que esse bebê já tinha. Nós vamos ter que ensinar um novo aprendizado para esse bebê, para essa criança. Dependendo do tempo, já é uma associação enraizada. Então, quando a gente fala de bebês de 10 meses, crianças acima de 1 ano, é a vida inteira com aquela associação onde a gente quer mudar. Então, a gente vai precisar tirar esse hábito, ensinar um novo, dar tempo para que essa criança e esse bebê entenda essa mudança e aceite essa mudança, para aí sim ver resultados positivos. Mas, para acalmar corações aqui de quem precisa fazer essa desassociação, muitas vezes nós temos mais inseguranças do que realmente é difícil. Então, muitas vezes a gente fica postergando tanto essa necessidade de mudança e não faz, que quando vai fazer e percebe que não foi tão difícil assim, a gente devia ter feito antes. E a gente acaba subestimando os nossos pequenos. Na maior parte, a dificuldade está aqui, ó, na nossa cabeça, no nosso coração, tá? E eles têm uma habilidade, uma plasticidade neural que não pode ser subestimada. Então, se você, mãe, tem está com essa necessidade, já colocou na sua cabeça que é o momento, trabalhe em você a sua calma, porque você pode ter certeza que a resposta do seu bebê vai ser positiva. Se você conseguir fazer essa desassociação da maneira correta, de maneira respeitosa, indo degrau por degrau, aceitando cada pequena conquista, o seu bebê ele vai reagir muito bem a isso. E não tenha dúvida, tá, mãe? Aqui é quem já passou por desassociações e quem passa diariamente com clientes as desassociações. Deixa eu dar uma lida aqui que mandaram mensagens. Mamães, essa live é para te ajudar com desassociação, então pode compartilhar a sua história aqui, tá? Sinta-se à vontade, coloca, eu vou lendo, eu vou respondendo e simbora. A Aline colocou, a minha filha nunca dormiu a noite toda, tem 2 anos, botei na cama compartilhada 1 semana, dormindo a noite toda. Ótimo, tá? Se na sua casa, então com 2 anos, já é uma idade que não tem mais risco de ser sufocada à noite, de alguém dormir por cima dela, então nós não temos mais perigos nessa cama compartilhada. Colocou na sua cama, a sua filha dormiu e isso trouxe paz para você e para o seu marido, tá tudo bem, tá? Então tá tudo bem. Se tá funcionando na sua casa, tá tudo certo. E quando que vai precisar desassociar? Quando for do interesse da família. Então, quando não estiver mais funcionando, aí sim, lá na frente você vai ter esse processo de desassociação. Mas se por enquanto funcionou, maravilha! Ela dormindo, vocês dormindo, garanto que estão super felizes por aí. E falando em cama compartilhada, é a desassociação mais difícil que tem. E por quê? É uma desassociação que envolve muitas outras associações. Então, na cama compartilhada, nós temos associação de ambiente, nós temos associação de toque, associação de mamada. Então, quando a gente vai desfazer essa associação, ela é a mais difícil e é a que vai mais exigir da mãe, né, como cuidadora principal. Novamente eu falo com vocês porque é o meu público. Gostando, leva para os pais essa live, tá? Esse perfil. Então é a que mais vai exigir de nós mães e é a que mais vai exigir do bebê também, porque de um dia para o outro
Ele não vai ter mais a cama, ele não tem mais a mãe, ele não tem mais as mamadas na madrugada. Então, é realmente uma associação que gera muitos conflitos, tá? E eu já vou falar aqui, vou começar a falar sobre ela, por ser a mais difícil. E conforme for surgindo aí outras associações, outras dúvidas, eu vou passando por elas também. Gabi colocou 9 meses, o bebê tem associação de peito na madrugada, acorda 4 vezes. Na terceira já estou exausta e levo para dormir comigo. Como faço para desassociar? Então vamos lá, Gabi. 9 meses é um bebê que já não tem necessidade de mamar na madrugada, certo? Se esse bebê tá se desenvolvendo bem, tá crescendo, tá engordando, dentro da curva de evolução, tudo certinho, então ele não tem mais a necessidade de mamar na madrugada. Então vamos lá, como que nós vamos desassociar? Você, no meio da madrugada, leva ele para sua cama. Então a gente vai começar primeiro desfazendo essa questão. Lembra, a desassociação de cama compartilhada, a associação de cama compartilhada é a mais difícil. Então, a gente começa desfazendo a associação mais difícil. Quando você for na madrugada, alimentou, já no final tá cansada, você vai ter que se manter fiel ao seu plano de mudança. Então, você precisa, Gabi, colocar na sua cabeça que eu não vou trazê-lo para minha cama. Eu não vou trazê-lo para minha cama. Eu vou desassociar essa parte. Quando o bebê, ele tem todos os fatores para um bom sono encaixados, então, durante o dia, fez sonecas, com 9 meses, a gente considera 2 sonecas necessárias. Se alimentou bem, está com uma rotina, com os horários ali todos os dias, fazendo as mesmas atividades, próximo aos mesmos horários, tem um ritual de sono que começa sempre no mesmo horário, relaxante, que busca diminuir a adrenalina desse bebê, tá tudo certo. Colocou para dormir. Em primeiro, quando esse bebê chorar, você já sabe que ele não tem a necessidade de mamar na madrugada. Então, muito provavelmente, não seja fome. Principalmente se foi um bebê que jantou, se foi um bebê que mamou antes de dormir, não é fome. Então, o primeiro ponto é deixá-lo lá no quartinho dele, que ele já dorme no quartinho dele, deixar babá eletrônica funcionando. Mães, babá eletrônica é necessária, tá? Colocou lá. Ao primeiro momento em que o seu bebê chorar, então, mexeu, brincou, falou, acordou, fez choro de cachorrinho, é aquele chorinho que vem e para, você não vai intervir. O choro do bebê é motor, é um choro, é um sono ativo, então eles se mexem muito à noite. Quando tiver esse despertar, você não vai intervir. Você vai ligar a babá eletrônica e ver se está tudo bem. Se ele não tá chorando, ele só tá acordado, brincando, falando, treinando postura, fazendo tudo que ele quiser no berço, mas não está chorando, você não vai intervir e não vai contar como despertar. Mas se ele começar a chorar, você vai, em primeiro lugar, ligar a babá, ver se está tudo bem e vai esperar. A gente chama de choro controlado, é um choro observado. É importante deixar aquele bebê chorar para que ele comece a trabalhar a autonomia e possa começar a identificar o porquê daquele despertar. Então, trabalhar em cima dele e tentar resolvê-lo. Então, quando o seu bebê chorar, mãe, faça choro controlado. De 3 minutos a 10 minutos. Se durante esse tempo o choro aumenta e diminui, então, pode esperar. Pode esperar porque ele está tentando resolver ali sozinho o que está acontecendo.
Se nesse tempo o choro aumentou ou se manteve alto, então ele realmente está precisando de ajuda. Depois do choro controlado, você vai entrar naquele quarto e não vai oferecer o peito ou a mamadeira. E aí, você sempre vai tentar acalmar o seu bebê dentro do berço. A gente não tira bebê do berço na madrugada. Então, dentro do berço, você vai até ele, sem falar com ele, sem mudar o ambiente de sono. Dentro do berço, vai tentar acalmá-lo. Uma passada de mão para tentar identificar o que pode ser. Pode ser fralda, pode ser dor, pode ser simplesmente, e na grande maioria, emocional. Então, numa passada de mão, sentir o seu toque, muitas vezes ali mesmo ele já vai se acalmar e ele vai voltar, vai ficar mais calmo e tem a tendência a voltar a adormecer. Eu tentei acalmá-lo no berço, eu não consegui. Traz pro colo, mãe. Rosto com rosto, respira no ouvidinho do seu bebê. Boceja. E espere que ele chore, não tem problema chorar, mãe. Chorar é comunicação. Nem todo choro é sofrimento, nem todo choro é dor, tá? Então, espere, dê o tempo para o seu bebê, para que ali ele se acalme, para que ali ele tenha o momento dele. Acalmou? Você pode optar por deixá-lo adormecer no seu colo de novo e voltar ao berço, ou acalmou, coloca no berço e sai do quarto, tá? Nesse momento, você conseguiu resolver sem dar a mamada. Tentei acalmar no berço, tentei acalmar no colo, não deu certo? Aí sim, oferece o mamar. Mas você não foi imediatista no que você já está habituada e que vai resolver o problema logo. Você tentou de outras formas acalmar o seu bebê, não conseguiu e o último ato foi dar a mamada. Até porque na madrugada a gente não quer fazer briga com os bebês, a gente não quer guerra com os nossos filhos. Então a gente fornece outras formas para acalmá-lo, não conseguiu, dá o mamar. No próximo despertar vai ser feito da mesma forma. E quando que eu tiro do ambiente de sono? Não tira, mãe. Na madrugada a gente não muda ambiente de sono. Então, como eu falei no começo, você vai trabalhar primeiro isso aqui, ó, em você. Hoje, quando o meu bebê dormir, para 9 meses, vamos colocar aí às 19 horas, 18h30, 19 horas, eu vou dormir junto. Eu vou dormir junto. Por quê? Porque eu não sei como que vai ser a noite, eu nunca sei o que esperar dessa noite. Quando nós entramos numa fase de ensinar algo novo, desassociar algum aprendizado, essa primeira semana, a gente nunca sabe como vai ser a noite. Então, a gente tem que estar sempre preparada. Então, quando possível, dorme cedo para que você esteja preparada para a noite. Você estando descansada dentro do possível, consegue se manter muito mais firme ao que você está determinada a fazer, tá? Mais um ponto. Para qualquer desassociação, demanda tempo. Então, hoje, ele tem normalmente 3 despertares. 4 despertares. A Gabi, vamos continuar no exemplo do bebê da Gabi. São 4 despertares. Pode ser que hoje, como eu não vou tirá-lo do quarto, eu vou evitar de dar mamar logo de imediato para resolver aquilo. Pode ser que o seu bebê hoje não tenha só 4 despertares. Pode ser que hoje ele tenha 7 despertares. E aí você vai ficar assim, por que que eu fui ouvir a Maísa? Por que que eu fui ouvir? 4 despertares era ruim, mas 7 é muito pior. Só que a gente não pode esquecer que estamos ensinando algo novo.
Se para nós, mães, cérebros maduros, desenvolvidos, é difícil entender, é difícil se manter naquilo, imagina para ele que não tem noção ainda, que é só emoção, não tem razão. É muito mais difícil. Então, sim, quando você entra em uma desassociação, pode ser que os primeiros dias sejam bem mais difíceis. Só que a tendência é melhorar. Então, pode ser que os 2 primeiros dias seja bem difícil, o terceiro já melhorou, voltou para 4. Lá no 5º dia, caímos para 2, para 1. E aí, conforme você vai vendo melhora, você vai se fortalecendo naquela ideia e vai aplicando com mais intensidade. E vai aplicando com mais vontade. Vai aplicando com mais calma. Quando você, mãe, está calma, está no poder daquela desassociação, todo o processo flui muito melhor. Se você, no processo, como a líder ali, que vai dar o direcionamento dessa desassociação, se você está insegura, se você não se sente preparada para aquilo, não vai dar certo. Porque o bebê é emocional. E ele pega o emocional da mãe. Então, se a minha mãe tá insegura, se a minha mãe tá com medo, se a minha mãe não consegue me dar tempo para, ele não vai fluir. O bebê não consegue desassociar. Então, para que exista uma desassociação, primeiro é importante identificar se é uma associação negativa e se realmente precisa ser desfeita, já que é algo que o seu bebê já tem ali, já está acostumado. Muitas vezes, para vocês terem ideia, a mãe vira e fala assim: meu filho dorme a noite inteira, dorme super bem, mas ele só dorme se eu for lá e colocá-lo para dormir, e eu não quero mais essa associação. Espera aí. Seu filho dorme a noite inteira. Ele só precisa que você vá ali e no ritual de sono adormeça com ele, né? Que fique com ele até ele adormecer. Será que vale a pena mexer nessa associação? E aí você vai mexer, você vai querer ensinar que ele durma sozinho, eu não quero. E aí você traz uma agitação desnecessária para esse bebê, um bebê que dormia a noite inteira, passa a ter vários despertares. Você que tinha o controle da situação, perde esse controle e aí volta a ter aprendizados que ele já não tinha mais. Então é muito importante realmente entender se é preciso desfazer aquilo. É preciso mudar esse aprendizado que o bebê tem? Se sim, então beleza. Então a gente vai vai diminuir o estímulo, vai diminuir aquele estímulo para o bebê. Então, se é cama compartilhada, que é a desassociação mais difícil, primeiro passo, tirar do quarto. Então, tirar da cama, vai lá pro quartinho do bebê, vai lá pro berço do bebê, pra caminha dele. E aí, mesmo que você tenha que acordar na madrugada para ir amamentá-lo lá no quarto dele, tá tudo bem. Ele já saiu do quarto de vocês. Já deu o passo que é o mais difícil. Ele tá dormindo sozinho lá no quartinho dele. Então, enquanto ainda para ele é difícil esse momento de sair do quarto de vocês, não tem problema ir lá e amamentar o seu bebê. Não tem problema ir lá e ficar com ele até que ele volte a dormir depois de um despertar. Quando você perceber que ele já vai para o quartinho feliz, ele já inicia um sono melhor, ele já voltou a dormir mais rápido dos despertares, opa, tá na hora de subir um degrau. Então, a partir de agora, eu já desfiz quarto compartilhado e cama. Vou passar para o próximo, que é o desfazer as mamadas na madrugada, por exemplo. Então, a gente não faz todas as desassociações de uma vez, porque é muito puxado para o bebê. É muito puxado para a mãe, que vai ter que estar, assim, 100% entregue para aquele momento. Então, a gente vai priorizando. Então, peguei a mais difícil, que é a de cama compartilhada, eu tiro do quarto. Depois eu tiro as mamadas da madrugada.
Ai, Mal, meu filho já está no quarto. Eu só quero tirar as mamadas da madrugada. Então a gente vai fazer igual eu falei aqui pra Gabi. Vai diminuindo, faz choro controlado. Quando for socorrer o bebê no quartinho, sempre tentar acalmá-lo de outra forma, evitar estímulos à noite, então não mudar ambiente, não ficar falando com o bebê, não trazer para o seu quarto, e ali dá tempo para que vocês dois consigam resolver aquela necessidade de uma outra forma que não seja uma má. Ah, o meu filho tem a associação de balanço, então eu preciso ninar ele, eu ando pela casa, eu balanço muito, e as minhas costas já foram pro beleléu, já foi pro beleléu. Então como é que a gente faz? A gente vai diminuindo o estímulo da associação daquele bebê. Então se você anda pela casa chacoalhando o seu bebê, começa a andar dentro do quarto. Se você anda dentro do quarto, começa a balançá-lo, só que parada, sem andar, em pé. Conforme você vai evoluindo, então, nossa, é verdade, agora eu não ando mais com ele, mas eu ainda tenho que balançar. Balança sentada, senta e fica balançando seu bebê. Nossa, agora eu consigo isso. Senta e balança bem pouquinho, só para ele relaxar, evoluir. Eu só sento, eu não balanço mais. Evoluir, eu coloco ele no berço e eu fico batendo no bumbum dele até ele dormir comigo do lado. E aí você vai evoluindo. Normalmente, eu indico que você mantenha cada degrau de 3 a 4 dias. E aí, dentro desses 3 dias, a média de 3 dias, você vai analisando. Nossa, ele aceitou super bem. Aumenta, sobe um degrau. Diminui mais ainda esse estímulo. Nossa, ele aceitou muito bem, por exemplo, eu não andar mais pela casa. Só que faz 3 dias que eu balanço ele e eu ainda sinto que eu não tô pronta para sentar com ele. Tudo bem, mantém mais um pouquinho, mantém 4, 7 dias. Ah, agora ele aceitou. Para de balançar, só senta com ele. E é assim que você vai evoluindo. É assim que você vai diminuindo estímulo. Se o seu bebê, ele mama mamadeira, usa fórmula ou leite, mas na mamadeira, por exemplo, vai diminuindo. Em cada despertar, diminui um pouquinho de leite, vai diminuindo os ml, até que fique tão pouquinho que ele já não mama mais, ele não sente mais a necessidade de acordar para mamar. A chupeta é a mesma coisa. O bebê tá com a chupeta ali, troca aquela associação da chupetinha, põe uma associação que talvez não seja tão invasiva, um paninho para ele segurar, ou estimule o seu bebê a chupar o dedinho. Então a gente vai, ou a gente troca por uma associação que aquele bebê possa utilizar sozinho, sem a necessidade do pai, sem a necessidade da mãe, ou a gente tira de vez, tá? E existem 2 formas de tirar a associação. A forma progressiva, que é a que eu expliquei aqui pra vocês. Então a gente vai conquistando ali essa desassociação. E tem a forma band-aid. Eu vou e eu tiro. Eu não aconselho a forma band-aid porque é uma forma mais traumática. Quando que a gente tem que tirar de forma band-aid? Quando é muito prejudicial para o bebê. Quando é muito prejudicial para a criança. Então, um exemplo. Meu filho tem 2 meses e ele só dorme de barriga para baixo. Só dorme de barriga para baixo. Se eu coloco de barriga para cima, ele não dorme. Mas é muito perigoso você deixar o seu bebê de 2 meses dormir de barriga para baixo, não é indicado, tem risco de asfixia. Então o que a gente faz? A gente tira band-aid, de barriga para cima e pronto. Ali a gente vai usar charutinho, vai usar o ninho, vai tentar umas outras formas de melhorar aquela posição, mas não é aceitável ficar de barriga para baixo. Então eu indico utilizar da forma band-aid, que é só para o estímulo, quando realmente tem risco para aquele bebê. No mais,
quem criou a associação fomos nós, então nós somos responsáveis por tirar essas associações da forma mais respeitosa e amorosa possível. E digo, gente, que com amor, respeito e empatia a gente chega longe, tá? Então, quando você, mãe, decidir que tem uma associação para ser tirada, se prepara. Prepara seu consciente, seu coração, estude. Então veja como que você pode diminuir essa associação. Me chame no direct. Se tiver muito difícil a associação, vamos fazer junta. Tem aí os serviços da consultoria sono do bebê, onde a gente tira todas as associações que não são positivas e facilita muito a vida de vocês, a vida do bebê, tá? Deixa eu só... Gente, vocês não têm ideia do frio que está aqui. Vou só ler aqui a última. A Gabi ainda, que é a mamãe do bebê de 9 meses, que acorda 4 vezes para mamar. Percebo que quando ele não mama para dormir na madrugada, eu coloco ele no berço e ele já acorda e chora gritando. Isso tudo, Gabi, é associação, tá? Eu fiz um post esses dias, um Reels, na verdade. Depois dá uma olhadinha lá. É um Reels em que eu falo que quando o bebê ele é amamentado, mas ele já não tem a necessidade por fome dessa alimentação, acontece assim como nós adultos. A gente cria uma liberação hormonal errada e isso gera sim pode gerar um distúrbio alimentar. Então o seu bebê ele sente fome porque ele está condicionado a mamar naquele momento, a mamar na madrugada, mas não é necessidade, ele realmente não está com necessidade de alimentação. Então tudo isso é associação. Então, se o seu bebê ele não dorme enquanto você não dá mamar, é porque ele está condicionado a essa forma. E aí, precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o que eu expliquei aqui nessa live, tá? Então, é não oferecer de imediato a associação. Muito obrigada, mamães. Eu vou entrar porque eu estou congelando aqui. Vou almoçar, aproveitar que o Vi está na sonequinha dele. Vou almoçar com calma. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Vou deixar ela salva lá no meu canal do YouTube. Então, se você depois tiver um tempinho, vai lá, assiste com calma. E, novamente, tá difícil, mãe? Me chama, a gente conversa, tá? A gente conversa, tem como fazer esse processo de desassociação de forma acompanhada, de forma respeitosa para você e para o seu bebê. Muito obrigada, muito carinho por vocês e a gente vai se encontrando pelos directs, pelas lives, pelos vídeos. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!